Renata Emilhão. Renata Emilhão é uma arquiteta que veio do Rio de Janeiro para Petrópolis. É uma carioca que hoje mora em Petrópolis, mas continua sendo uma boa carioca, tá? Além de ser petropolitana, mas eu me considero uma grande carioca e muito autêntica. Adoro essa cidade, casada com um petropolitano, trabalho aqui há muitos anos. Quando eu conheci meu marido, foi quando eu comecei a trabalhar com os padres e com os franciscanos. Entrei nesse mundo da restauração, que eu sempre gostei. Eu já trabalhava no Rio com restauro e tudo, mas menos. A gente faz projetos contemporâneos, porque não faço só projeto de restauro. Você tem a parte também que você preserva, mas você faz projetos novos. Então eu sigo a linha muito contemporânea, porque eu gosto dos projetos contemporâneos, como esse café que está atrás de mim. A gente fez um projeto totalmente contemporâneo, limpo, clean, que não agredisse a catedral, que tivesse uma linguagem totalmente singular, para poder diferenciar do que existe, né, de uma catedral como essa, né, que é lindíssima. Então a gente fez um projeto todo em vidro, com ferro, vidro. A gente botou um teto verde para poder minimizar o calor do vidro, porque o vidro acaba esquentando muito. Então a gente fez um teto verde para poder ter essa diferenciação de calor. E a gente trouxe isso para esse projeto, que é um projeto que eu gosto muito, né? E é um lugar super agradável que a gente tem aqui, né? Um café muito agradável, onde as pessoas vêm, apreciam a catedral, sentam aqui, tomam um café, você curte esse visual da Ipiranga, da Queller, né? Um lugar central. Então é um projeto que eu gosto muito. Tem outros projetos que a gente faz muita reforma. Gosto de fazer projetos de reforma de apartamento, projetos de casas residenciais. Enfim, a gente não faz um único projeto. Acho que quando você sai do Rio de Janeiro e vem para Petrópolis, eu me descobri uma arquiteta mais completa. Porque aqui você tem que fazer projetos diferenciados. Você tem um público diferenciado, porque são pessoas que vêm do Rio para Petrópolis. Então, eu me transformei numa arquiteta mais completa quando eu vim para Petrópolis, porque aqui eu vi que a necessidade do arquiteto é diferente. No Rio a gente trabalha de segunda a sexta. Petrópolis a gente acaba trabalhando mais no fim de semana, porque os clientes sobem e aí você acaba tendo que trabalhar no final de semana. E aqui você faz, por exemplo, tem gente que eu tenho clientes que vieram morar em apartamento, então você faz reformas. Eu tenho clientes que precisam comprar os terrenos, então eu acompanho o cliente na escolha do terreno, e aí você começa da escolha do terreno ao projeto residencial até a entrega da chave, porque a gente faz tudo. Então é uma diferença. Então assim, a gente tem vários tipos de trabalho e que são trabalhos muito gratificantes, né? Então assim, mas eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu sou muito apaixonada por arquitetura. Então a arquitetura para mim é muito mais do que um ofício, sabe? É uma grande paixão, não é uma profissão. Eu vejo isso como como a minha alma, entendeu? A arquitetura para mim é isso. Pois é, a questão do tombamento, eu acho que é super importante, porque hoje eu estou conselheira do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e trabalho em Petrópolis, que é uma cidade onde você tem o IPHAN presente. Mas o que é isso? Eu não vejo como tantos nãos. Eu vejo como a gente ter um olhar diferenciado para aquele imóvel, e um olhar diferenciado para aquela cidade, um olhar diferenciado para o que a gente vai colocar a mão. Por que acontece? Se você não tem esse não, se você não tem essa norma, se você não tem tantas situações, você não tem uma história. As pessoas não vão respeitar tanto. Porque, infelizmente, a gente não tem essa cultura no nosso país, nem arquitetônica, nem de história, nem de cultivar valores.
Então isso faz muita diferença. Então o que eu vejo hoje é que a gente, na realidade, a gente não sabe trabalhar com os órgãos, a gente não sabe trabalhar com o que a gente tem. Eu acho que é o olhar, é como você vai direcionar o teu projeto. Não existe não, existe o que você pode fazer da melhor maneira possível que você não vai agredir, entendeu? E existe a maneira como você vai discutir amplamente o seu projeto. Porque, por exemplo, até então, quando a gente foi botar a cafeteria aqui da catedral, ela não podia existir. Tiveram vários projetos antes do meu aqui na cafeteria, né? Porque aqui o projeto da catedral foram 2 grupos que foram feitos, o grupo que fez a restauração e o meu, que a gente fez a cafeteria, fez o salão e a escola paroquial e mais o banheiro. E a gente acabou sendo dividido, o bispo dividiu em 2 grupos e com o padre Adenilson, que é o pároco da catedral. E assim, porque o que acontece? É o olhar. Por que a gente conseguiu botar um projeto contemporâneo ao lado da catedral e acabou sendo aprovado? Por quê? Pelas características que a gente colocou, porque é um projeto que não agride a catedral, que é um projeto que está limpo, que a gente fez um teto verde, que se você for lá de cima, você vai olhar, quando você olha de cima a cafeteria, ela se completa com esse verde do rio, é impressionante. Você olha de cima, você vê o verde que vem ali do rio, e aí ela entra nos jardins das casas e ela não agride em nada. Então assim, ela está totalmente integrada no que existe. E ao mesmo tempo daqui, ela transpassa. Então daqui você vê a casa do outro lado, você vê o prédio do outro lado. Então ela não está agredindo. E ela é limpa, ela é um projeto contemporâneo limpo. Então isso faz com que a gente consiga aprovar. Não existe um não, existe a maneira como você projeta, existe o olhar do arquiteto, é a sensibilidade com que você projeta e a maneira com que você conversa com o órgão. Porque a gente tem que conversar com quem está lá dentro e ver o que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer, qual é a defesa que você tem, porque para tudo tem uma defesa. Não existe um não definitivo, é a maneira como você vai defender o seu projeto. Então assim, e eu acho que tem que existir isso, porque senão a gente não teria mais a Petrópolis que a gente tem. A gente não teria mais essa Petrópolis bonita, essa Petrópolis com essa característica tão marcante de uma cidade histórica. A gente não teria mais isso, com certeza, porque a gente não tem isso como cultura, infelizmente, entendeu? Isso não é uma característica nossa, eu sinto muito, mas porque a gente vê, por exemplo, a gente tinha acabado de fazer o restauro e já tinham pichado aqui, aí a gente conseguiu tirar, mas isso é um fato. Por quê? Porque as pessoas não veem isso como um patrimônio, entendeu? As pessoas têm não tem muito essa, sabe? É muito mais fácil você pichar, você riscar, porque as pessoas não têm esse senso do outro, entendeu? Então, eu acho que isso se perde. Então, eu acho que faz parte você ter o órgão, você ter esse respeito, e aí a gente tem que, eu acho que o arquiteto tem que aprender a trabalhar com isso. Eu acho que faz parte. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, nós lá no escritório, a gente tem um comprometimento muito grande com o trabalho, com o preciosismo das nossas entregas. Quase todos os nossos clientes viram amigos. Eu gosto muito de estar presente nas obras. A gente tem essa coisa de ter esse preciosismo. O Marcos tem esse preciosismo de olhar, de estar. A gente é muito presente porque a gente trabalha junto, entendeu? E é marido e mulher. Além da gente se conheceu trabalhando, né? Mas a gente não fala de trabalho em casa, tá? Tanto que é uma loucura. Os dois saem e a gente começa a se falar. Um liga pro outro o tempo inteiro. Aí todo mundo fala assim, ué, mas vocês não